Nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 17. Nós encerramos na semana passada no versículo 17, mas a parte A do versículo. Nós vamos considerar hoje a partir da parte B do versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. E vamos ler aí até o versículo 25. Amém? Diz assim: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém? Vamos vincular aqui essa perícope. Olha, a esse ponto vocês já devem ter guardado essa palavra, hein? Perícope, um trecho, uma porção que tem um início e um fim do assunto. Apesar de uma carta inteira, Paulo trata de vários assuntos. Então, essa porção ela é um pouco como que um desvio. Paulo tem como tema geral a intenção, de tratar na sua carta assuntos relacionados ao que da igreja de Corinto. Qual o problema principal que ele trata nessa carta? As divisões, as brigas na igreja, que não eram poucas, que fazem as nossas igrejas parecerem coisa assim de criança perto deles. Ele está falando sobre pessoas que provavelmente teriam feito grupinhos em torno dele, dizendo que ele não contribuiu em nada para poder desenvolver esses grupinhos, tanto que ele deu graças a Deus por não ter batizado ninguém. Apenas um ou outro lá ele menciona, mas ele falou que Deus não o chamou para batizar, mas para pregar o evangelho. Então, nesse ponto, ele começa a falar da pregação e vai até o final do capítulo 1. Então, ele retorna ao assunto das divisões e das brigas na igreja no capítulo 2. Nós vamos considerar, então, o assunto da pregação, primeiro, no que diz respeito ao conteúdo da pregação. Na semana que vem, numa segunda parte desse mesmo tema, no que diz respeito ao objeto, às pessoas, aos que foram chamados diante dessa pregação. O que são eles? Qual é a atitude que eles devem ter diante da pregação da palavra de Deus? Então, nesse primeiro momento, ele vai falar sobre o conteúdo da pregação e ele faz essa distinção. O ministério dele, nós já vimos isso semana passada, também não iremos discutir tanto, ele diz que não é batizar, o que é uma afirmação estranha, dado que Jesus Cristo, quando afirmou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando, nós entendemos que esse mandamento de Jesus Cristo não diz respeito a uma classe específica de pessoas no corpo de Cristo, na igreja. Não diz respeito aos pastores, exclusivamente. Não diz respeito aos conselheiros, a missionários, mas diz respeito a todo crente. Quando a gente lê Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando, ou seja, batizar é uma parte de fazer discípulos. A gente entende que nós somos parte disso, de que esse mandamento diz respeito a nós. Como é que Paulo diz que ele então não foi chamado para batizar? Se Jesus Cristo anuncia isso como parte do ministério da igreja, ou seja, de todos. Obviamente, ele está falando que o ministério dele tem uma ênfase, tem um trabalho principal. E esse é o ponto principal do versículo.
Não é que ele não possa batizar, ele pode. Mas ele deu graças de que ele não fez tanto isso para não dar margem para aquele grupinho que dizia: eu sou de Paulo, Paulo me batizou, eu sou discípulo de Paulo. Vocês não são discípulos. Vocês são de quem? Vocês são de Cristo. Cristo salvou vocês, não Paulo. Então é por isso que ele fala desse jeito sobre o batismo. Mas ele vai ampliar o assunto da pregação, que é o ministério principal dele. O grande dever oficial de Paulo é pregar o evangelho. E isso o leva a falar. Tá animado. Ele usa termos interessantes aqui. Logo nesse primeiro versículo que nós lemos, o versículo 17, ele diz o seguinte: Cristo não me enviou para pregar, para batizar, mas sim pregar o evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana. Ele faz uma distinção no texto que nós lemos ao todo sobre palavras de sabedoria humana e palavras que contêm a sabedoria de Deus. Ele faz um contraste dessas duas. Mas ao dizer, Deus me chamou para pregar, não porém com palavras de sabedoria humana, ele já está lidando com outro grupo da igreja, o grupo de pessoas gentias, os gregos, que valorizavam muito a sabedoria, a oratória, a inteligência, a razão humana. E provavelmente poderia ter sido levantado na igreja um questionamento do porquê Paulo não pregava dentro dos critérios da sabedoria humana de acordo com aquela época dele. Eram pessoas muito rigorosas, lembram? Ao que eles valorizavam? Mesmo não sendo verdadeiro, mas se uma pessoa fosse hábil na arte de convencer os outros, ela era tida em alta estima pela sua capacidade e habilidade na comunicação, na fala, na oratória, na argumentação. Okay? Não havia tanto essa questão da moralidade no que se fazia, desde que se fizesse bem. É um tipo de padrão muito ímpio que existe até o dia de hoje. Eu lembro quando morreu, e eu acredito que morreu, porque há quem diga que o Michael Jackson não morreu, está vivo em algum lugar. Mas, vamos lá. Quando ele morreu, no velório dele, apareceram vários famosos, e eu lembro até hoje, nitidamente, a imagem de uma mulher dizendo: apesar de tudo o que ele fez, ou o que aconteceu na vida dele, ele foi um grande artista. Como se ser um grande artista desculpasse as acusações de pedofilia, as coisas que aconteceram ao longo da história dele, moralmente suspeitas. Quer dizer, o coração e a moralidade da pessoa podem ser desculpadas, desde que ele fizesse muito bem algo que todo mundo gostasse. Apesar de tudo, ele foi um grande artista. Então tá bom. O resto não tem problema. É um padrão muito ímpio. Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de padrão. Uma pessoa muito hábil em algo que ela faz não é uma liberdade para autorizá-la a determinados papéis, a determinadas responsabilidades. Porque o que conta diante de Deus e do se viver a vida correta diante do Senhor é a integridade do coração. E vejam que diante do Senhor, grandes habilidades não são um problema para Deus. E nem são critérios para Deus. Pessoas sem quaisquer habilidades admiráveis no meio da humanidade serviram de grandes ferramentas para o Senhor. Aliás, esta é a essência do que Paulo trata nesse texto. Algo que é ridículo para os homens que desprezam a Deus, um homem torturado, ensanguentado, morto como um criminoso na cruz, ser tido em tão alta estima por um grupo de pessoas que consideram-no como um Deus. Aos olhos de quem não tem Cristo, isso é um absurdo completo. A gente precisa, para entender a profundidade disso, tentar se colocar na pele de quem realmente não acredita em Deus. E realmente, gente, é das coisas mais estranhas, abjetas, se você for um ateu, olhar para uma pessoa dizendo: poxa, leram a respeito de um personagem que viveu há milênios, de anos atrás, era um pobre, coitado, mal tinha onde cair morto, o pai morreu antes de se tornar adulto, né? A própria família não dava muito crédito para ele, quando morreu foi sob acusação de ser um criminoso, foi ensanguentado e morreu, foi lá sepultar. Aí o pessoal vai lá, pega e diz que ele é Deus que ressuscitou. Vocês percebem? Se você se colocar como um ímpio, isso faz total sentido. Esses crentes são
um bando de tolos. Não à toa, nas pesquisas e trabalhos, sobretudo arqueológicos, descobriram marcas de desenhos representando os cristãos, lá daquela época mesmo, do período do Novo Testamento, ou da igreja primitiva, que mostrava um corpo humano numa cruz com uma cabeça de um jumento, de um burro, para mostrar que a religião dos cristãos era justamente isso, coisa de gente burra, sem inteligência, coisa de gente que não tem um mínimo de juízo. Isso é a perfeita descrição de quem realmente não vê Cristo como Deus. Se você vê um porchá da vida na internet falando aquilo que ele fala da Bíblia, dos cristãos e Deus, cara, isso aí é uma burrice. Realmente, para quem não vê que Cristo é Deus, o que faz sentido é isso que ele fala. Porque não faz sentido pegar um ser humano, dizer que ele é Deus e se ajoelhar diante dele e orar a ele. Pedir para ele socorrer, sendo que ele morreu como se fosse um criminoso. Perceberam o contraste? Deus nunca se preocupou, então, com habilidades admiráveis para fazer uso de pessoas que vão fazer o reino dele crescer no mundo. Foram justamente as pessoas que, munidas de uma mentalidade dessa, como estranha ao mundo, de uma fé que para eles é uma coisa simplória, para eles o que vale? O que vale é o trabalho duro. É você produzir, é você fazer a sua vida, é você construir a sua segurança. Esse negócio de ir lá orar, pedir para alguém te proteger, isso é coisa de mentalidade infantil, de gente que não sabe se virar na vida e que precisa se sustentar ou se ancorar numa divindade criada na mente dele. Para eles é sinal de imaturidade. Eu estou dizendo essas coisas porque esse é o tipo de mentalidade que Paulo se refere aqui, que ele dá o nome de sabedoria humana. A sabedoria humana não é uma capacidade bruta de racionalização. Ou seja, é a pessoa que não sabe pensar, é a pessoa que não sabe fazer uma continha de matemática. Não é isso. Pode ser uma pessoa muito erudita. A sabedoria humana da qual ele fala, que despreza a Deus e que é uma loucura, Paulo que considera isso um absurdo, é uma sabedoria que parte do seguinte princípio: Deus não existe. Toda sabedoria que nasce desse princípio, se Deus não existe, eu por exemplo, estou aproveitando um período de empolgação do Guilherme, que está lendo livro atrás de livro. E tem um livro de uma linha de filosofia chamada Existencialismo. E é um livro chamado Como Ser um Existencialista? Pergunta. E um subtítulo. Ou, aí tem uma versão do título. Né? Caia na real, né, e viva a vida com responsabilidade. Essa linha filosófica, ela parte desse princípio de que o que existe de fato são as experiências humanas, é as coisas que nós podemos tatear, apalpar, medir, observar. E isso é a verdade. Então, pare de ficar se lamentando, pare de ficar se socorrendo com algo que não existe. Vai, levanta cedo, trabalha. O existencialista tem como virtude máxima essa questão da responsabilidade pessoal. Não fique dizendo da sua vida que a sua vida não dá certo porque o fulano te impediu, porque a mãe é ruim, porque o marido não gosta, porque... Vai fazer a sua vida. Pare de se desculpar em cima dos outros. Eu acho interessantíssimo. Na verdade, eu gosto de filosofia. É totalmente repudiável o ponto de partida deles. Porque Deus existe. Ok? Mas é legal que se incentive a responsabilidade pessoal. Só que, diferente daquele autor, eu acredito que uma crença em Deus, que é a fé em Deus, gera, sim, responsabilidade pessoal. São mentes que não compreendem a palavra de Deus adequadamente, que de fato ficam esperando tudo, literalmente, como dizem os nossos pais, né? Você fica dormindo até tarde esperando as coisas caírem do céu. Não é assim. A verdadeira vida cristã e a sã doutrina gera responsabilidade mesmo. E na verdade, esse tipo de atitude, pare de responsabilizar os outros e as coisas pelo que está dando errado na sua vida, também é um bom incentivo para tirar a murmuração, o resmungo da nossa vida, tipo de coisa que a Bíblia fala pelas quais as pessoas não entrarão no reino de Deus. Você reclama das coisas? Você
Você chega tarde no serviço e diz que a culpa é do trânsito, a culpa é da pessoa que não fez o seu café a tempo e você acabou atrasando, ou da mulher que não passou sua roupa. Poxa, levanta mais cedo, você sabe que tem alguma coisa para fazer? Não fique, você sabe que pode ter trânsito no meio do caminho? Sai mais cedo! Esse tipo de atitude mais positiva, mais responsável, ela é uma coisa boa. Mas pode ser que o princípio chegue a uma conclusão errada. E é aqui que nós devemos tomar cuidado. Então o assunto de que Paulo está tratando é de que é provável que membros na igreja estejam fazendo uma acusação. Por que Paulo não prega de assuntos importantes para a gente? Quando a pessoa fala assim, ela já faz uma classificação, que parece que assuntos que não são tão importantes, ou assuntos que já estão falando tanto. Por que não fala de trabalho na pregação? Por que não fala de relacionamentos? Olha que legal. Não, é bom, na verdade não é bom, é útil e necessário. E Paulo está dizendo que conteúdos ou discursos apoiados a partir dessa sabedoria humana, daquilo que se considera importante à parte de Deus, na verdade não tem o poder necessário para a salvação. O princípio de Paulo é o seguinte, verso 17: não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo pregou não com palavras de sabedoria humana, ou seja, não com um discurso caracterizado por sabedoria, profundidade. Você pega uma pessoa versada em economia, em política, em relacionamentos cotidianos. Poxa, a gente imagina que essas formas de sabedoria são úteis para o crescimento na fé. Então ele diz que discursos caracterizados por sabedoria humana podem esvaziar a cruz de Cristo. O objetivo de pregar, o conteúdo que ele pregava, então, é para que a pregação não se tornasse impotente ou insuficiente ou inoperante. A ideia de cruz esvaziada é a ideia de um evento, a crucificação, que não tem mais sentido, que não tem mais poder. Que é legal, uma história, mas ficou lá. Ela não tem ligação com a sua vida real hoje. Substituir o discurso da cruz por um outro discurso torna a pregação irrelevante. Esvazia a cruz, esvazia a pregação do seu poder. E é daqui que ele estende o discurso dele, a partir desse ponto. No verso 18, ele diz o seguinte: pois a mensagem da cruz, ou seja, o conteúdo, o discurso lá daquele evento da crucificação, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Primeiro, nesse versículo 18, nós observamos que Paulo, ao contrário dos coríntios, que no contexto de divisão estava dividindo a igreja em 4 grupos, os de Paulo, os de Apolo, os de Pedro e os de Jesus. Paulo divide toda a humanidade em apenas 2. Os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Há apenas essas pessoas. Nos que estão perecendo, tanto nos que estão sendo salvos, não importa se é mulher, se é judeu, se é gentio, se é homem, se é criança, se é adulto, se é negro, se é branco, se é celta, se é bárbaro, se é... Não importa. Essas distinções não existem nem no inferno, nem no céu. Curioso, hein? Nem no inferno há preconceito. Aceitam de todo tipo. E Paulo pega essas 2 classificações. Os que estão perecendo são os detentores da sabedoria humana. Os que estão sendo salvos são os únicos que têm acesso à sabedoria que provém de Deus. Ao usar essa terminologia, ele também faz uma distinção. Há sim sabedoria que provém do ser humano que não está unido a Deus. E aqui, gente, a gente não deve negar. As coisas que nós vemos diariamente são desse tipo de sabedoria. Aliás, até as boas consequências que elas geram podem ser tendências maliciosas no sentido de desviar-nos pouco a pouco de Deus. Por quê? Porque ele fala de sabedoria que é originada no mundo, sabedoria que é originada no ser humano e sabedoria que é originada em Deus. E aqui eu já inicio, porque isso aqui vai se estender ao longo da nossa consideração hoje, o perigo de pessoas cristãs, sobretudo líderes cristãos, que se valem da sabedoria que não provém de Deus
para fazer a vida cristã dar certo. Os jovens não, obviamente, solteiros ainda, mas vocês ainda vão pegar alguns encontros de casais ao longo da caminhada de vocês, ou sei lá. Cuidado com os encontros de casais, é meu aviso logo de cara. Eu e a Patrícia não tivemos boa experiência com todos os que nós tivemos. Encontros de casais é muito fácil você ouvir coisas assim do tipo: não tá legal o relacionamento, não tá bem, você precisa mudar algumas coisas. Claro, senão a gente não estaria no encontro de casais. A ideia não tá bem, a gente quer mudar. E nessa tentativa de mudar é que surge a orientação, o guia. Eles vão dar o conselho deles sobre como fazer isso dar certo. E existem conselhos dos mais simples aos mais profundos. Os simples seriam do tipo assim: vai num jantar. Depois de uma briga, você quer consertar, quer pedir perdão, faz uma mesa, luz de velas, aquela comida gostosa, leva no cinema, compra flores e chega em casa para iniciar a conversa dando flores. São gestos bonitos, não se devem negar. São gestos interessantes que, aliás, não deveria existir somente para consertar as coisas mal feitas no relacionamento. Deveria existir para outro propósito. Mas é interessante que se você fizer uma coisa legal, não sei se vocês já viram, tem muita gente na internet, de todo tipo, e eu vejo lá os casais, os jovens namorados, casados, e tem uma menina com uma voz assim tão, sabe, melosa, tudo, e ela é casada, e quando o marido fala, ela sempre fala desse jeito, todo manhã, tudo, e toda vez que ela tá aborrecida, ele traz uma comida para ela. Mas pense em alguém que parece assim, que o rosto muda de repente. Sabe, a pessoa que realmente tá nervosa e chega de surpresa, ela já tá aquela fúria com ele e tudo. E quando ele mostra que trouxe aquela barra de chocolate, ou aquele lanche delicioso que ela adora, pensa num rosto que parece que trocou de alma no corpo. É isso. Mudou a disposição do coração da pessoa. Não é que não existe, gente. Tá cheio de gente assim no mundo, tá? Eu já até vi dedo apontado aqui hoje. Veja só. Tudo bem, deu a comida. Mudou o clima. Já não fala naquela tempestade e tudo mais. Até desculpou, não precisa mais nem tratar do problema. Parece que a comida foi o ato de pedir e de se conceder perdão. A pergunta para nós cristãos é: o bombom, a flor, o cinema limpa o coração da pessoa que fez a coisa errada do pecado dela? Não. Nenhum chocolate faz isso. Nenhum cinema faz isso. Quando a pessoa pecou e foi violenta, o coração dela manifestou ira. E nenhum ato gentil tira a ira do coração. Aliás, se a esposa perdoar o marido ou o marido perdoar a esposa, o perdão do marido ou da esposa também não limpa o coração do pecado. Não tira o pecado do coração dele ou dela. Por quê? Porque a minha capacidade de perdoar alguém, minha capacidade, né? A graça que Deus me deu de poder olhar para a pessoa e dizer eu te perdoo, o meu perdão não muda nada para ela. O meu perdão só diz uma coisa para minha esposa. Só diz uma coisa. Tá bom. O mal que eu sofri com o que você fez comigo, eu não vou mais considerá-lo. Me prejudicou. Eu vou assumir que agora eu vou ficar com esse prejuízo. Eu vou viver com ele. O perdão faz isso. Que eu aceito ficar com o prejuízo que ele me causou. Eu te perdoo. Eu não te acuso mais por isso. Eu aceito ficar com o dano que foi causado. Se a pessoa vai reparar isso depois ou não, ou fazer alguns reparos, mas perdoar significa isso. Eu apenas não uso mais isso como meio de manter a contenda, separar, me vingar dele, fazer qualquer coisa. Mas não fez nada para ele. O meu perdão não traz benefício para minha esposa, a não ser o fato de que eu não vou mais ficar atacando ela por causa disso. Mas no coração dela não fez nenhum benefício. Por quê? Porque só existe um que pode perdoar o pecado e no meio do processo de perdoar, tirar o pecado do coração. E esse alguém é? Deus. Os dois, os três.
E é por isso que os fariseus acertaram quando olharam Jesus Cristo diante de um paralítico e Jesus Cristo falou: os seus pecados estão perdoados. E eles criticaram: quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Eles estão certos. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus podia fazer isso. Eles questionaram e Jesus Cristo então faz um milagre para poder comprovar que ele é Deus. Para vocês saberem que eu tanto posso perdoar pecado quanto fazer um milagre, levanta e anda. E ele levantou e andou, comprovando de que o que ele fez era da parte de Deus. Ele era Deus. Aí, imagina, agora os próprios fariseus caíram na armadilha deles. Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus Cristo provou de que ele estava falando uma coisa verdadeira. Ele estava perdoando o pecado. Ele fez o paralítico andar. Eles têm que reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Mas eles são duros demais, eles não vão fazer isso nesse momento. Então, percebam que esses conselhos, essas instruções, a gente vê elas aos montes nos encontros de casais. A gente vê isso nas pregações voltadas para relacionamentos nas igrejas. A gente vê os púlpitos se enchendo de pregações que tendem a mostrar como ter uma vida financeira melhor, como ter relacionamentos mais saudáveis. E o cerne desses discursos não exatamente é uma doutrina bíblica, mas são orientações que você vai encontrar em qualquer conselheiro secular, alguém formado em psicologia. Você vai lá no consultório dele, você paga tanto por hora, e ele vai dizer, olha, faz isso, faz daquele jeito. E você segue essas regras, e isso torna a sua vida mais sossegada. E é legal, porque, pragmaticamente falando, funciona. Você não precisa ser espiritual para consertar um encanamento quebrado em casa, certo? Você faz um cursinho, você aprende como que é, compra peça, isso é praticidade. E há muitas orientações que essas pessoas dão que são assim, são de natureza pragmática. E qual que é a ideia do pragmático? Se funciona, é verdade. Não. Como pessoas que seguem a sã doutrina, nós não aderimos à ideia de que sempre que funciona é a verdade. Senão, os cristãos que mantiveram a fé, e mesmo assim o leão não ficou de boca fechada, foi lá e devorou ele, a gente diria que a fé cristã não funciona, porque não funcionou para eles. Pô, mas Daniel saiu inteiro. Eu falei, tá, mas foi só Daniel. Vocês conhecem os personagens da história cristã quando era perseguida, da igreja apostólica, que foram jogados na arena e os leões não comeu? O leão comeu todo mundo. Os torturados, morreu todo mundo. Não ficou ninguém. Do ponto de vista do pragmático, então a fé cristã não funciona. Do ponto de vista do pragmático, ser cristão não funciona. Por quê? Porque a pessoa se torna crente, aí parece que tudo dá errado na vida. Credor, dívida, trabalho fica mais difícil, parece que tudo dá errado. A gente vira crente, pensa que a vida vai melhorar, e a vida piora. O pragmático, então, não tem um bom discurso, uma boa filosofia. Mas é desse tipo de pessoas que as nossas igrejas estão saturadas hoje. Os discursos do púlpito são substitutos do evangelho, que tendem a instruir a vida cristã por meio de tantos conselhos, deixando a doutrina de lado. E foi sempre uma preocupação minha, desde o início da IBARE, de nós mantermos um princípio nessa área. De qual é o princípio? Que não existe vida cristã sem doutrina cristã, sem a teologia cristã, que é a que nós vemos na Bíblia de sã doutrina. É impossível, não existe isso. Por que podemos falar de perdão, de relacionamentos saudáveis, a partir da fé cristã? Porque somente a fé cristã concede ao coração do homem capacidade para fazer coisas para os relacionamentos que o ser humano não consegue. Eu agora estou dirigindo, então eu pego pessoas de todo tipo no carro. Aí, um dos mais comuns, a pessoa está lá falando no telefone, ou conversando com outra pessoa que está com ela, dizendo o seguinte, assim, olha, eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, mas trai a minha confiança para ver. Quantas pessoas na igreja você já viu que tem um padrão, mesmo que ela não usasse essas palavras? A gente está bem, até pisar no meu calo. Pisa no meu calo para ver o que é que acontece. Porque na mente dessas pessoas, o princípio mundano é pagar na mesma moeda. Isso é natural ao ser humano. Ninguém gosta de ficar por baixo. Ninguém aceita ficar no prejuízo. E o que é a verdade cristã do amor e do perdão, se não passar por prejuízos, ficar em danos, ser frustrado nos relacionamentos,
Nem Jesus Cristo escapou disso. Um dos amigos mais íntimos dele, os 12 eram os amigos íntimos dele, estavam nos momentos mais íntimos dele. Um traiu. Dos outros 11, um ficou no momento da crucificação assistindo ele, que foi João. E os outros? E Pedro, Senhor, eu estou contigo até na morte. Sumiu todo mundo. Sabe aquelas frases bonitas de Facebook, Instagram? Amigo de verdade é aquele que continua com a gente em todas as horas. Vai dizer isso para Jesus? Que chamou Pedro de amigo e Pedro abandonou ele no momento que ele mais precisou. E depois Jesus Cristo voltou e ainda tratou ele como amigo dele. Redimiu ele. Mudou ele. Tornou ele quê? Pastor da igreja dele. Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Poxa, mas o cara que traiu ele, que abandonou ele, confiou em Pedro para pastorear. Pedro é um dos baluartes. Pedro é um dos nomes que se diz no Apocalipse, que é um dos nomes dos fundamentos, das colunas da cidade celestial que vai existir em toda a eternidade. O meu nome, só não vai estar lá. O Ari, o nome dele não vai estar lá. Mas Pedro, que abandonou ele na hora que ele mais precisou, o nome do Pedro vai estar lá. Registrado na eternidade, num dos fundamentos da cidade celestial. Jesus Cristo prometeu que eles teriam tronos que se sentariam ao lado dele. Olha que coisa. Agora compara a nossa filosofia diária de vida, de que amigo de verdade é aquele que está com a gente até nos momentos mais difíceis, com o que Cristo fez e com o que eles fizeram depois, quando eles se converteram também. A gente vai dizer que, poxa, falta conversão na nossa vida. Mas são os tipos de filosofias, de discursos que estão penetrando nos discursos dos líderes, na mente dos ouvintes, dos membros de igrejas, e as coisas mais tortas e erradas a gente está vendo aí como se fosse uma enxurrada, uma cachoeira na internet de pessoas em nome de Cristo, né, como cristãos ou como líderes cristãos, fazendo tanta coisa absurda. O que Paulo diz desses discursos? Voltado para a fama, para dinheiro, para a prosperidade, para a vida saudável, mas desassociado da doutrina. Paulo diz, eu não faço isso. Eu não prego segundo essas expectativas de sabedoria que vocês têm. Para quê? Para que a cruz não seja esvaziada. Vocês não foram salvos por discursos bonitos. Não foi o discurso da filosofia grega com toda aquela engenhosidade que transformou vocês nos cristãos que vocês são hoje. Foi a cruz de Cristo. E é a pregação da cruz de Cristo que teve o poder de tirar o pecado do coração de vocês. De torná-los santos. E isso que o mundo repudia é o poder que existe na pregação da cruz, na mensagem da cruz. E discursar outras coisas é esvaziar a cruz de Cristo. É tornar a pregação inoperante, insuficiente, impotente. E é por isso que igrejas que aderem a esses discursos, sobretudo lá o liberalismo que tira o aspecto miraculoso, transcendente da palavra de Deus, lá na Europa, essas igrejas liberais, é um discurso bonito, as pregações deles são de engenhosidade, você vê, a teologia é uma coisa muito bem trabalhada, mas não tem poder. E a constatação dos pastores brasileiros que viajam para a Europa é assim, pô, não tem igreja lá. As igrejas de lá são mortas, não tem vida nelas. Tem um grupo de pessoas que se reúnem para falar de temas bonitos. Mas não tem poder nisso. Não tem vida. O que é a vida que nasce de discursos assim? É a mesma que existe no mundo, que a Bíblia chama de quê? Morte. Toda vida desassociada de Deus, aquilo que Deus falou lá no Éden, no dia que comerdes desse fruto, certamente morrereis. Ou seja, no dia que vocês resolverem viver sem mim, me renegar, me deixar, a vida de vocês, na verdade, não vai ser vida, vai ser morte. Morte na Bíblia não é inexistência, não é falência do corpo físico. É qualquer forma de existência à parte de Deus. Isso é morte. Imaginem que púlpitos que estão substituindo a mensagem da cruz por discursos bonitos, com temas relevantes, é a terminologia que eles usam,
estão transmitindo morte para as pessoas e não vida. Estão esvaziando a cruz. Por quê? A gente aprendeu isso em Romanos. Paulo escreveu isso em Romanos. Não sei se vocês lembram disso. Uma carta anterior aí, antes de 1 Coríntios, Romanos, capítulo 1, versículo 15. Famosa palavra de Paulo. Romanos, capítulo 1, verso 15, ele diz o seguinte: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aonde é que está o poder de Deus? Na mensagem do evangelho, na cruz de Cristo. Qual foi a mensagem que Paulo usou para estabelecer a igreja em Corinto? A mensagem da morte de Cristo. Numa cidade onde as pessoas valorizam tantos assuntos diversificados e profundos, estão questionando por que Paulo, olha, a mensagem, a pregação que eu trouxe até vocês, ela não veio cheia de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não se esvaziasse. Na medida em que lidamos e nos abarrotamos com os temas que as pessoas chamam de temas relevantes, a cruz é esvaziada e o poder de Deus é diminuído. Deus não colocou o poder dele nos temas considerados relevantes pelos corações que não têm Deus. Ele colocou o poder dele na mensagem da cruz. Daqui segue a lógica do que ele prossegue falando nos próximos versículos. Mas antes de ir para o próximo versículo, devemos afirmar então que a pregação do evangelho é o meio, guardem isso, é o meio pelo qual Deus manifesta e exerce o seu poder. Por que é bom afirmar isso? Primeiro, porque Paulo está tratando com dois grupos ali, judeus e gregos. E o judeu é o tipo de pessoa que, para dizer que ela confia que a palavra vem de Deus, ela precisa de uma evidência. Foi assim a história dos judeus. A abertura do Mar Vermelho, o maná que caía do céu, os juízes, a força de Sansão, o rei Davi. Todas essas coisas miraculosas, poderosas, eram um meio de mostrar que era Deus. Então, por isso Paulo vai dizer, os judeus pedem poder. E os gregos pedem o quê? Pedem sabedoria. É isso que eles admiram. Eles admiram eloquência, sabedoria. Paulo está falando desses dois grupos. Então, por que é importante dizer que a pregação é o meio pelo qual Deus exerce o seu poder? Porque ainda há muitos cristãos que estão fazendo a semelhança desses dois grupos da igreja, enxergar Deus na exuberância do pregador, da fala, do tema, do discurso. Não é? Mas há outros grupos na igreja cristã, evangélica brasileira, que estão aprovando que Deus está ou não, se houver manifestação de coisas miraculosas. Se houve manifestação, então Deus estava ali. Se não houve, Deus não estava. Mas Paulo diz que para nós, os que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é, ao mesmo tempo, a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Aonde é que a igreja semanalmente experimenta o poder de Deus? Na mensagem da cruz, na pregação do evangelho, Deus manifesta o seu poder. E por isso, abrir mão da pregação, abrir mão do culto onde Deus se comprometeu com a pregação da sua palavra, é abrir mão também de estar perto da onde Deus manifesta o seu poder. Por meio de onde Deus leva a verdade e salva o perdido? Por meio da pregação. Por meio de onde veio a conversão dos nossos corações? Quando ouvimos a pregação da palavra de Deus. A pregação é a forma de Deus manifestar o seu poder. A gente não vê mais alguém levantando outra pessoa dos mortos. Se essa é a única maneira de você atestar que Deus está presente, você está muito longe de entender o que Deus está falando na sua palavra. De que ele manifesta o seu poder na mensagem da cruz. O que Paulo afirmou, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E que aqui, para nós, ele vai dizer, nós os que estamos sendo salvos, não é isso? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Como é que nós, cristãos, olhamos para a pregação?
como a manifestação do poder de Deus. Isso não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver com a pessoa que a gente gosta ou deixa de gostar. Tem a ver com a autoridade da palavra que está sendo proclamada. É por causa dela que a pregação é o poder de Deus, não por causa do proclamador. Que é o que Paulo vai dizer mais à frente. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas quem está dando crescimento para vocês? Aqui vou mais além por conta de uma estrofe que nós cantamos no último hino aqui, muito, muito interessante, acho que foi a penúltima estrofe. Volta um pouco aí, Guilherme, nesse slide que está aí. Mais. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Não é que vem a salvação apenas por meio do Evangelho, mas a própria santificação dos crentes. Gente, santificação para as nossas vidas é o termo que nós utilizamos da Bíblia, santificação, para dizer que nossos relacionamentos, nossa capacidade de perdoar, nossa capacidade de ter paciência com os eventos, com as situações, nossa capacidade de amar, de alegria santificada, todas essas coisas vêm de Deus, são fruto do Espírito, não é fruto nosso. É um fruto do Espírito em nós. E é produzido como? Pela mensagem da cruz. E é estranho que cristãos estão tentando fazer o casamento dar certo fora da mensagem da cruz. Quando Deus estabelece a mensagem da cruz como meio de salvação e de santificação, nós, os que estamos sendo salvos, ele está falando do Coríntios, os que já eram convertidos. Então o que significa? Estamos sendo salvos, nós os que estamos sendo santificados, que estamos sendo libertados do pecado diariamente. Da onde vem a graça para a nossa santificação? Da mensagem da cruz. Para nós, os que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Qual é o meio eficaz para nos capacitar a perdoar, a amar, a trabalhar de acordo com a vontade do Senhor, a viver dignamente diante do Senhor? Conforme uma mensagem que eu e minha esposa ouvimos ontem. Da mensagem do Evangelho, da mensagem da cruz. Não provém das palestras bonitas com temas relevantes da atualidade. O poder de Deus, Deus colocou na pregação para salvar e santificar o seu povo. Não vem de outra fonte. Não adianta buscar saúde para o nosso coração, para a nossa vida espiritual, a santificação, naquilo que não é a mensagem da cruz, que não é o Evangelho. E daqui, outra afirmação que eu faço constantemente. Por isso também é inútil buscar saúde para a nossa vida, saúde mental, saúde para o coração, saúde para as emoções das nossas vidas, em teorias humanas. Porque quem criou a alma do homem foi Deus. E quem tem poder sobre a alma do homem é Deus. Nenhuma ciência tem poder sobre a alma do homem, sobre a mente do homem. Eles tentam descrever, eles tentam dar uma classificação para os problemas interiores dos homens. Eles chamam as coisas erradas e culpadas no ser humano, moralmente culpadas, de distúrbios, de... Quais são outros termos que eles usam? Transtornos. Não, olha, a pessoa, ela tem um transtorno. Eu já contei essa história aqui do pastor Jairo, do membro dele que chegou, pastor, eu fui lá no psicólogo, e ele falou que eu tenho cleptomania. Não. Você foi lá na pessoa que ela não te conhece, nunca te viu, e ela falou que você é um ladrão. Não, pastor, ladrão não. Eu tenho cleptomania. Porque cleptomania não é algo do qual ele é culpado, é algo do qual ele é vítima. Tira a responsabilidade da pessoa sobre o que ela faz para dizer que ela é vítima daquilo, que ela não tem, ela precisa de tratamento, ela não precisa de arrependimento. Essas pessoas tentam explicar o ser humano a partir do quê? Daquele princípio, de que não há Deus. O que é a psicologia, se não uma ciência, uma das chamadas ciências humanas? E o que são as ciências humanas? Isso aqui você pode perguntar para qualquer professor. Tá? As ciências humanas é uma forma de explicar a realidade à nossa volta e do ser humano a partir do ser humano, a partir do que existe. Na mente deles, falar sobre Deus, religião, não. O exercício da profissão até nega isso. A pessoa não pode usar a fé como forma de curar.
o fulano. Crença é muito pessoal. A profissão é baseada em testes, observações, em métodos que partem do pressuposto de que não há Deus. O que existe é o ser humano. As observações, as pesquisas, os métodos nos levam à conclusão de que isso é isso, dá um nome. Né? Então, a criança rebelde da Bíblia, rebelde tem conotação moral, se torna nessa ciência um transtorno de déficit de atenção, a pessoa muito agitada, ela não obedece, ela não fica quieta, por mais que você fale, ela não vai ficar quieta. A Bíblia chama de desobediente, eles chamam de transtorno. A Bíblia tem um método de lidar com isso, mas eles têm outro método. O método da Bíblia parte do pressuposto de que a pessoa é moralmente culpada diante de Deus. Mas o método da ciência humana parte do ponto de vista de que ela não é culpada, não existe moralidade nisso. Ela é vítima de uma deficiência na mente dela, no psique dela. Sabedoria humana funciona assim. Sabedoria humana, como eu disse, não é idiotice, mas é uma sabedoria desenvolvida à parte de Deus. E é por isso que Paulo está advogando. Eu não vim até vocês com palavras de sabedoria humana. Isso tende a esvaziar a cruz de Cristo. Tira o poder de Deus. E é por isso que casais na igreja, jovens, mulheres, homens, pessoas que trabalham, pessoas que servem em casa, todas essas pessoas em seus contextos tentam fazer a vida dar certo com conselhos que não têm poder na vida delas. Que têm utilidade em alguns momentos, mas não fazem nada no coração delas. Não santifica, não liberta do pecado. Porque elas não têm poder para isso. Mas elas não têm poder para isso não apenas porque são humanas, mas porque Deus tornou elas assim. É o que Paulo vai dizer, prosseguindo no discurso dele, ele diz o seguinte, verso 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Então vejam as afirmações que estão aqui. Na citação do Antigo Testamento, é uma citação de Isaías. Primeiro se afirma que ele destruiu a sabedoria dos sábios. E no versículo 20, no final do versículo 20, ele diz, acaso não tornou Deus louca a sabedoria? Então, Paulo afirma duas coisas sobre a sabedoria dos homens. Deus tornou ela louca, transtornou ela. Ou seja, por mais que ela trabalhe para fazer a sua vida dar certo, ela vai dar um guia errado para a sua vida. Ela não vai te fazer olhar para Deus. Ela não vai te fazer se arrepender dos pecados. Ela não vai santificar o seu coração. Deus tornou louca essa sabedoria, transtornou, ela não tem mais a direção certa. Pergunta, se a sabedoria humana não tem mais a direção certa porque Deus tornou ela louca, transtornou a direção dela, por que nós ousaríamos confiar nela? A Bíblia diz que Deus fez isso com a sabedoria humana. Mas disse mais, Deus destruiu essa sabedoria. O que ele fez? Ele tornou elas ineficientes. Elas vão insistir, elas vão tentar falar com vocês, elas vão tentar convencer vocês, ela vai tentar dar demonstrações de que sua vida dá certo, mas não vai dar. Vai te deixar mais distante de Deus. A gente vai começar a meditar sobre o peregrino. Eu vou adiantar uma cena aqui. Há uma cena em que o peregrino, logo que ele começa a sua jornada, ele está cansado, um fardo pesado nas costas. Ele andando pelo caminho, lá vem outro, cruzando o caminho dele. No exato ponto em que eles se encontram, começa uma conversa. Nome desse personagem que se encontra com o peregrino, alguém sabe? Ou lembra? Sábio segundo o mundo. Que perfeito personagem para nossa ilustração. O sábio segundo o mundo diz, mas por que você carrega um fardo tão pesado? Ele fala assim, aliás, como é que esse fardo veio parar nas suas costas? Veio-me às costas desde que comecei a ler esse livro. Aí o sábio olhou o livro e falou assim, logo me pareceu ser isso mesmo. Como são tolos as pessoas que se entregam às besteiras que estão nesse livro, achando que elas são verdades. Você está vendo aí já, olha a consequência. Olha o peso que lhe veio à costa. E por que você não se livra logo disso? Eu não tenho condição de me livrar desse fardo.
Por isso estou indo à procura de alguém que possa fazer isso por mim. E o sábio falou para ele, falou assim, olha, faz o seguinte, eu tenho uma orientação melhor para te dar. O caminho que você está seguindo está cheio de buracos, perseguições, é apertos, é fome, padece de todo tipo de sofrimento. Mas eu tenho um caminho em que você não apenas vai ter conforto, mas vai encontrar alguém que lhe tire tão eficientemente esse fardo da sua costa como qualquer outro. Ele falou assim, bem, esse parece ser um bom conselho. Se vai me livrar do fardo, ou seja, se vai ser útil, se vai funcionar, deve ser verdadeiro. Então o conselho falou assim, você vai, segue por esse outro caminho, e você vai chegar a uma cidade chamada Urbanidade. E lá você vai encontrar um senhor muito instruído chamado Senhor Legalidade. E ele vai poder tirar esse fardo da sua cota. Se ele não puder, o filho dele, que é tão hábil quanto ele, vai fazer isso por você. Vejam só. Urbanidade, legalidade, que é a forma como a nossa sociedade se dispõe. É assim que são as pessoas cultas, as pessoas sociáveis, envolvidas com a tecnologia, com o mundo atual, com as ciências, a vida profissional. É isso, urbanidade é esse contexto de que a vida que funciona, que está em andamento é essa. E quem é o senhor que vai tirar o fardo do cristão proposto pelo sábio segundo mundo? O senhor legalidade, a lei. Ou seja, você vai seguir algumas regras, você vai fazer tudo o que é certo. E a partir do momento que você conseguir fazer tudo o que é certo, você vai se sentir em paz. Você não vai sentir mais esse peso. Só que acontece algo interessante. Estou dando spoiler dos nossos devocionais aqui. O caminho, pelo caminho que ele segue, ele não chega a essa cidade. Não encontra ninguém. Se depara com um monte. Você já chegou no centro de alguma cidade e olhou para um prédio tão alto que quando você virou a cabeça parecia que o prédio estava encurvando para você, assim, que alguma coisa ia cair sobre você? O peregrino chegou perto de um monte que parecia que o monte ia cair sobre ele. E no pico desse monte havia nuvens e trovões. Ele se encolheu e se arrependeu de ter dado ouvidos para o sábio segundo mundo. Não vou continuar, porque se vocês quiserem, vocês lêem o livro ou acompanhem as devocionais depois. Mas é isso. Eles têm meio de criar uma sociedade por meio desse tipo de sabedoria? Tem, mas não faz nada pelo fardo do pecado. Não melhora a vida cristã. Para a vida cristã, esses conselhos não são direção alguma. Desviam-nos do verdadeiro caminho. Deus não tornou essa sabedoria inútil no sentido pragmático da nossa vida. Às vezes fazer alguns trabalhos para ir a um determinado lugar. Poxa, como eu disse, eu estou dirigindo. Tem coisa mais prática que você abrir no celular hoje e saber exatamente onde você se encontra. As pessoas antigamente perguntavam, a pessoa falava o nome do lugar, eu falei, nem sei que existe esse lugar aí que você falou, o nome. E os que usavam, né, os transportes, usavam aqueles livros guias. Era uma coisa terrível. E às vezes você pode pegar um celular, mesmo que você não tenha um carro, mas você abre lá um navegador. Ah, tá em tal lugar, tanto tempo para eu chegar lá a pé. Você se acha fácil? É prático isso? Não ajuda? Claro que ajuda. Eu vi uns garotos recentemente que eles criaram um aplicativo para controle de tempo no chuveiro, uma coisa de questão ambiental para ajudar no controle de energia em casa. Tá lá, o meu chuveiro tem tanto de consumo, eu tomei tanto tempo na temperatura tal, e ele vai falar lá, você gastou tanto de energia, isso e aquilo. Poxa, é útil isso, claro. A gente descobre informações que não conseguia ter anteriormente. Você consegue... Essas coisas são práticas e são boas? São práticas e são boas, são úteis, são úteis. Mas qual é a validade que elas têm para tornar a alma mais santificada? Para tornar a pessoa mais paciente? Elas fazem um caminho inverso. Falei há um tempo atrás, deixa eu ficar de olho aqui, né? Falei há alguns anos atrás, a tendência, por exemplo, que a vida publicada nas redes sociais causam na privacidade. A privacidade, em geral, ela tem uma utilidade muito grande. Não sei quantos aqui ainda tem convívio com pais ou avós de períodos antigos. Quando eu falo de períodos antigos, são aqueles pais e avós que só conseguem lembrar do piquenique ou do evento do batismo da criança, do filho, sei lá, do casamento de alguém, por meio de um álbum de retratos que está até começando a se desgastar. Você olha, o fato de folhear aquilo é muito interessante. Você pega uma foto no celular, ela é legal de olhar. E tá lá na nuvem, tá guardado. Você não se preocupa em olhar essas fotos porque você sabe que pode acessar ela sempre. Álbum não, é uma coisa que você precisa estar com ele, né?
é difícil de ver. Então as pessoas olham um álbum físico de um jeito diferente com que ela olha um álbum no celular. Um casal de amigos nossos aqui, o Felipe e a Raquel, você chegava antes na casa deles, eles tiraram lá, mas no começo na casa tinha uma árvore na parede e os galhos cheios de retratos das famílias e amigos ligados a eles. E o pessoal olhava e chegava, olha esse dia aqui, olha que legal. Não fazem isso no celular. Parece que a questão física é diferente. Você vai jantar com a esposa, então você faz aquilo, eu acho que é esse o nome que fala, você fez um check-in no restaurante tal, né? Antes de você tomar o Uber ou o ônibus e chegar em casa, todo mundo já sabe que você estava no restaurante, comeu, comemorou o aniversário de casamento ou o aniversário pessoal. Que legal, parabéns, tudo já tem 80 curtidas, sei lá quantos comentários. Já tá todo mundo... A vida ficou pública. Mas é diferente quando você chega na casa do familiar, a avó, o pai, a mãe, um dia vão falar assim para você, assim, olha, teve uma vez que nós saímos e passamos uma situação muito inusitada. A gente fica assim, sabe aquela história de criança? Você não sabia dessa história. Ela não está guardada lá no online. Não está publicada. E a gente acha curioso isso. Por quê? Porque aquela história, até esse momento que estava sendo contada, não era de ninguém. Era só deles. A história do pai, da mãe, do filho, da filha. É o que a gente chama de privacidade. Quando você costuma postar, a sua vida já não é mais só sua. Ela é de todo mundo. E por isso, quando você postou lá, eles não só fizeram as carinhas engraçadas e fizeram os comentários elogiando, mas também tem oportunidade para fazer algum tipo de crítica. Se o pastor é daquele tipo mercenário, dinheiro para oferta não tem, pro dízimo. Mas para sair para comer no restaurante caro, tem. Coisa assim, desse tipo. Né? Se a pessoa que está devendo para alguém, para pagar minha dívida você não tem, mas para isso aí... Se você não quer ouvir esse tipo de comentário, né? Porque vai ter sempre alguém que vai falar o bem, mas vai também outro que vai falar assim, nossa, né, pessoa enjoada só vai nesse tipo de lugar. Tá lá. Você não quer esse tipo de coisa, não publica. Publicou, sabe que vai ter. Então quando alguém fala alguma coisa lá, de alguma postagem minha, teve gente que já saiu em minha defesa, né? Por causa da crítica. Eu falei assim, gente, eu coloquei aqui. E eu sei que as pessoas podem discordar de mim. Então não fiquem criticando quem acha que eu tô errado. Deixa elas falarem, né? Não é pra isso que tá lá? Pra deixar pra todo mundo falar, deixa falar. Então, eu não tenho que ficar com raiva porque alguém falou mal de uma coisa minha. Se eu não quisesse que falasse mal, que não colocasse lá. Aí vocês percebem que uma coisa muito prática acaba eliminando algo da intimidade, da privacidade da pessoa. Você não tem uma história sua. Você fez uma história naquela noite, naquele final de semana, que agora é de todo mundo. Você não tem uma história para contar para alguém, porque todo mundo já tem essa história. O seu jantar, o seu aniversário, a sua roupa. Não é uma coisa que as pessoas vão olhar, olha, porque todo mundo já viu, todo mundo já sabe. É uma história e já é um fato que já pertence a todo mundo. Então, é prático, mas ela elimina esse aspecto da privacidade ou da intimidade que é só de alguém. Percebam, intimidade não é parte importante do relacionamento? Não tem coisa que é só daquele grupo de amigos ou daquele casal de pessoas? É deles. Não é algo que precisa ser publicado. Um amigo que conversa com outro, às vezes compartilha uma deficiência. É deles, não tem que... E quando faz, o que se considera disso? Poxa, me traiu, falou que não era para falar. Por quê? Porque pertencia àquele círculo pequeno. A gente, em nome dessa vida toda com essa praticidade, aceita coisas que minam as estruturas dos nossos relacionamentos, de amizade, de família, de casamento. E depois tenta consertar isso com coisas que não santificam, com orientações e correções que são verdadeiro band-aid em tiro de arma. Leva um tiro e põe um band-aid no lugar para ver se sara o tiro. Não vai fazer nada. É isso. Toda a sabedoria humana, Paulo está dizendo, Deus destruiu ela e Deus transtornou ela para ela nem dar a direção certa e para ela nem ter capacidade de curar. Elas não fazem pela alma do homem, pelo coração do homem, pelas emoções do homem, pelos relacionamentos do homem, o que Deus agora deu poder para a mensagem da cruz fazer. E é por isso que devemos valorizar tanto, não só a pregação,
mas a pregação do contexto da nossa igreja, onde nós estamos desenvolvendo a nossa vida de fé com nossos irmãos em Cristo. Bem, eu sou irmão em Cristo de muitas outras pessoas que eu não conheço. Mas eu não estou desenvolvendo a minha vida de fé com essas outras. Eu estou desenvolvendo com esse grupo, com essas pessoas. Essas pessoas aqui são parcialmente responsáveis por uma determinada parte da minha estrutura espiritual. Outros não, porque eu não sei qual é o nome deles. Não sei, são meus irmãos na fé. Um dia eu vou ver eles, vou viver com eles na eternidade. Mas por meio de quem Deus está construindo a estrutura espiritual da minha vida? Por meio da minha igreja. A sabedoria que Deus manifesta nessa igreja e nesse corpo local é que está curando, sarando, edificando, tratando deficiências, perdoando, restaurando e redimindo. É a sabedoria que provém da cruz. E as outras fontes de sabedoria? Paulo afirma que Deus destruiu elas e tornou elas loucas. Transtornou. No verso lemos o 20, né? 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Duas coisas aqui nesse versículo. Primeiro diz, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Então, é qualquer tipo de sabedoria que a gente despreza? Não, como eu já falei, as coisas criadas na sabedoria humana têm todas as suas utilidades no seu lugar. No seu devido lugar, ela não é desprezível. Que tipo de sabedoria humana que Paulo está falando? A sabedoria que não conhece a Deus, que rejeita a Deus. A sabedoria do qual o salmista falou, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Toda sabedoria que parte desse ponto de vista é o que Paulo chama de loucura. De sabedoria transtornada, deficiente, que não tem resultado. É essa sabedoria. Ok? Então, primeiro, dessa sabedoria, ele fala que o mundo não conheceu Deus por meio dessa sabedoria. Rejeita ele. Não quer ele. Então, o que Deus decidiu? Salvar por meio da loucura da pregação. Aquela coisa absurda do homem ensanguentado, torturado e morto na cruz como um criminoso, Deus resolveu dar a essa mensagem, a esse evento, o poder para salvar as pessoas. De fato, há poder na mensagem de Deus que parte desse ponto, onde Cristo, o Deus homem, deu a sua vida, e aquele que crê nisso, a mensagem que nasce dessa verdade é a mensagem que salva e santifica as pessoas. Paulo está dizendo literalmente que Deus escolheu salvar por esse meio. Deus não escolheu salvar por outro meio. E é por isso que dentre as ordenanças de Deus, ou que a gente chama de sacramentos, a ceia, o batismo, a pregação, tantos outros meios de graça, a palavra de Deus é o único meio de graça salvífica, o único meio de graça que salva. Batismo não é meio de graça salvífica. É meio de graça, mas não que salva. É meio de graça a ceia do Senhor, mas não que salva. É meio de graça o aconselhamento em que o cristão auxilia outro por meio da palavra de Deus. Algumas orientações, legal, pode santificar. Mas o meio de graça para salvar é a pregação da palavra de Deus. Deus escolheu a loucura da cruz para salvar os que creem. Em seguida, verso 22. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que ele está dizendo? De um lado, nós temos pessoas com expectativas da razão humana. Do outro lado, nós temos pessoas com expectativas de manifestações miraculosas. Paulo está dizendo, para nós, a pregação da palavra de Deus é tanto manifestação de poder, quanto manifestação de sabedoria. Olha que coisa! Deus eliminou o problema. Por quê? Porque se Deus fosse a verdade por meio de manifestação de sabedoria, apenas pessoas eruditas, estudiosas, poderiam ter acesso a Deus. Se Deus, por acaso, fosse manifestado em verdade
por meio de manifestações miraculosas, somente aquelas pessoas com a fé muito grande. Nossa, como você é íntimo com Deus, eu queria ser assim. Não, Deus eliminou isso. Colocou todo mundo no mesmo patamar, dizendo: aqueles que creem na loucura da pregação. A pregação da palavra de Deus é a manifestação do poder para ela, e é a manifestação da sabedoria dele para ela. Nivelou tudo na pregação da palavra de Deus. E por fim, ele diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E o que é isso, senão outra forma de dizer o que eu estava afirmando há pouco? Que aquilo que o mundo considera desprezível é justamente aquilo ao qual Deus deu poder para fazer a vida cristã realmente funcionar do jeito que Deus quer. Nenhuma pessoa instruída, 4 anos, 8 anos de formação superior no mundo, tem condição de ir até a alma do homem. A Bíblia atesta que a palavra de Deus e somente ela, é viva e eficaz. Viva significa que ela não é uma coisa estática, que ela não é uma coisa ali parada. Ela tem efeito real, ela é viva. E ela é eficaz, ou seja, ela não é algo que pode ou não pode dar certo, ela é eficiente. Ela dá resultado verdadeiro. A palavra de Deus é viva e eficaz e capaz de penetrar até onde? Divisão da alma e espírito. O que significa isso? Que nenhum psicólogo que você vai encontrar, que nenhum médico formado há 10 anos, desenvolvendo o seu conhecimento, nenhum conhecedor de uma ciência humana vai conseguir penetrar até a divisão de alma e espírito para moldar suas emoções, sua mente, seu coração, para transformar a sua vontade e torná-lo disposto para com Deus. Somente a palavra de Deus é viva e eficaz para penetrar a esse ponto. Deus escolheu dar à palavra de Deus esse poder e não existe ele em nenhuma outra fonte de sabedoria. Nós temos ao nosso alcance não apenas a fonte desta sabedoria, mas a forma que Deus escolheu para transmiti-la, a mensagem da cruz, que é o meio pelo qual essa verdade vem até nós. Nós, os que estamos sendo salvos, isto aqui é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Amém? Amém. Soberano Deus, nós te louvamos e agradecemos por meditar nesta verdade de que na tua palavra encontramos a fonte de toda a saúde da nossa vida cristã. Perdoe-nos se a correria do dia a dia, as preocupações, outras urgências acabam nos tirando do contato com a palavra de Deus. Que por meio dela o Senhor santifique os nossos corações e nos torne mais e mais comprometidos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade em que nesta manhã podemos assim meditar na tua palavra e conhecer mais desta verdade. Santifica o seu povo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.